Em nome do Pai, do Filho e do Neto. O que o rádio produziu para 3 gerações. Maria Tereza de Oliveira não aparenta a idade que tem. Nasceu 10 anos antes da inauguração das rádios Inconfidência e Guarani, emissoras que ela não se cansava de ouvir desde mocinha. Maria Tereza tem 82 anos e é de uma lucidez que impressiona. Do rádio fala com imenso carinho. Deu tempo de solteira, já estava mocinha e tudo, a gente ouvia meu pai, eu lembro muito, meu pai ouvia Hora do Brasil, toda noite a gente ouvia, e tinha o repórter esse também, que era muito ouvido, ele gostava de estar muito bem informado, então ele ouvia esses programas assim, e eu, já maiorzinha, já coisa, eu gostava muito de ver novela, uma das novelas que marcou a época foi O Dia de Nascer, e todo mundo ouvia, todo mundo reunia na família, porque nem todo mundo tinha rádio, no interior, assim, muitos não tinham rádio e tudo, então reunia para ouvir, e a gente acompanhava e emocionava muito, parecia que a gente estava vendo, a gente sentia mesmo, assim, muita emoção de ver as novelas, né? Eram muito dramáticas, muito choro, muito drama, sabe? E era muito interessante. E tinha também uma coisa já depois, a partir de 1950 e tudo, na época que eu casei e tudo, então a gente ouvia rádio demais. Então a gente ouvia, aos domingos, tinha um programa com Francisco Alves, então eles anunciavam assim, quando os ponteiros se encontram na metade do dia, você encontra com a voz de Francisco Alves. Então é um programa que durava meia hora, 1 hora, me lembro bem, então músicas maravilhosas, todo mundo gostava naquela época muito de Francisco Alves. E tinha Silvio Caldas também, a gente ouvia também muita música no rádio, né? O rádio era mais assim de músicas mesmo, alguns noticiários, mas era música, a gente ouvia, curtia o dia inteiro, era uma coisa que distraía a gente, né? Uma das principais atrações desta época e que marcaram a memória de Maria Tereza foi o duelo radiofônico travado entre as cantoras Marlene e Emilinha Borba. Tinha as fãs da Emilinha e eram rivais da Marlene, Então, quando ela apresentava no teatro, alguma coisa assim, e tudo, e tinha as gravações também, então era um fã-clube, mas de pessoa mesmo, assim, muito entusiasmada mesmo, era ídolo mesmo, né, na ocasião. Mas eu sei que era a distração que a gente tinha para poder ouvir, né, e estava sempre a família, na hora do jantar, que a gente reunia, assim, o rádio ligado, e todo mundo ali com aquela atenção para ouvir, saber as novidades, né, políticas e tudo, né? Mas eu sei que era a distração que a gente tinha para poder ouvir, né? E estava sempre a família, na hora do jantar, que a gente reunia assim, o rádio ligado e todo mundo ali com aquela atenção para ouvir, saber as novidades, né? Políticas e tudo, né? Mas o rádio era o companheiro do dia todo, né? No interior, então, a gente sabia que era a família, os trabalhadores voltavam para casa na hora de ouvir as novelas, de reunir a família, quase sempre tinha aquela, para reunia mesmo para poder ouvir junto o rádio, porque a gente não aceitava que contasse as coisas, queria ouvir, tinha interesse de saber mesmo as coisas, né? Até os comerciais foram lembrados por Maria Tereza, mesmo depois de tantas décadas passadas. Eu lembro das propagandas, por exemplo, de Baia Aspirina, né? Cantar café aspirina na Baia, cantava musiquinha, fazendo coisa assim. E fazia propaganda também de emulsão de Scott, a gente ouvia, fazia muita propaganda de muito remédio, fazia muita propaganda de remédio naquela época. Pastilhas Valda, nananana, Pastilhas Valda, nananana, qualquer coisa assim. Pílulas de vida do Dr. Ross. Da Rádio Guarani, Maria Tereza se lembra de um programa infantil que oferecia como a maior atração meninas e meninos prodígios que cantavam e declamavam lindos poemas. Na Guarani tinha um programa infantil e tinha uma menina que chamava Vilma Leal Arnaud, cantava muito bonito, que eu lembro muito, assim, que a gente tinha muito entusiasmo de ouvir, né, e tudo, e às vezes vinha aqui no auditório, assim, numa salinha aqui ali na Rua da Bahia, que tinha Augusto Lima com Bahia, funcionava ali num porão ali, funcionava a Rádio Guarani ali, né, e tinha coisa de poesia também, tinha uma menina que era Valdete Araújo, já declamava, o pai que ensinava, a menina não sabia ler ainda, uma menina de 4 anos, e então o pai ficava ensaiando com ela, para depois ela fazer a apresentação
E era muito sucesso na época, né? O sucesso lembrado por Maria Tereza serviu de canção de ninar para embalar Milton Ferreira de Oliveira, que nasceu aos 50 anos. Do seu tempo de criança, Milton ainda se recorda da vinheta do programa Delmário é o Espetáculo, transmitido pela Rádio Inconfidência. Quando eu era menino também, eu lembrava do programa que tinha na Rádio Inconfidência também, Delmário é o Espetáculo, era o nome do programa. Era um programa de música sertaneja da época, Tonico e Tinoco e outras duplas mais famosas da época. Era um programa que passava à tarde no rádio e que a gente ficava muito ligado a ele. Também tinha até uma vinhetazinha de abertura do programa, que era mais ou menos isso. Toca, a bandinha toca, vai tocando sem parar. Vai dizer pra essa saudade e bater em outro lugar. Toca, a bandinha toca, que você tocando faz a gente recordar. Do coreto, da pracinha, da matriz do lugar. Toca, a bandinha toca, vai tocando sem parar. Era mais ou menos isso. Já quando adolescente, a programação musical ganhou mais destaque na vida do jovem, sem deixar de lado as coberturas esportivas, é claro, pois nessa época Milton Oliveira era um atleta e cruzeirense fervoroso. O programa que eu ouvia na época era, não sei se está extinta, a Rádio Atalaia, era um programa musical de 8 às 10 da noite, música popular brasileira, e era um programa bom. Tinha muitas músicas, não tinha participação do público pedindo as músicas. Isso era muito bom também. Eu nunca participava porque eu já gostava do programa em si. Então não era necessária a minha participação. Participação jornalística que tinha era em uma hora, tinha um intervalo, entrava a parte de jornalismo do programa, informando sobre a cidade, crime, essa coisa toda, né? Eu tenho uma lembrança muito boa dessa emissora que trazia esses programas musicais. Era praticamente assim, no início de carreira de Raul Seixas, uma turma boa. Eu ouvia muito, e como sempre fui muito ligado à música, sempre gostei de música, era bom. E na parte esportiva eu ouvia muito a Rádio Inconfidência, que na época era a principal emissora de Minas Gerais. Já era Anatório Lima, eu ouvia muito, era o comentarista da Inconfidência, e tinha os narradores esportivos. Eu sempre gostei muito de esporte, então eu ouvia. E era muito bom, eu gostava muito. O nome do programa era Esportes pelo Ar, né, na Rádio Inconfidência. E o narrador era o falecido Vilibaldo Alves. A lembrança é sempre boa, porque vem coisas boas, né? Quando eu lembro disso, eu fico assim, saudoso, né? Ter vivido essa época. Foi uma época boa, considerar uma época de ouro do rádio, que até então fazia mais sucesso do que televisão. A gente curtia muito isso aí. Atualmente, devido à falta de tempo, ele não escuta rádio com a mesma frequência, mas a paixão pelo esporte ainda continua e ele não perde um programa sequer, só que agora em outra emissora. Hoje, por exemplo, eu ouço a Rádio Itatiaia, esporte, em geral a programação da Itatiaia, e por não ter muito tempo assim para ouvir outras programações também, né? Mas é esporte. Do pai, Débora Ferreira herdou o gosto pelo esporte, mas também a música tornou-se uma grande paixão para a jovem estudante de 20 anos. A minha rádio predileta é a Rádio Confidência, a rádio que eu mais escuto, pelos programas Música e Notícia pela manhã. É o Bazar Maravilha, com a apresentação do Tuti Maravilha, que é muito bacana, tem muita informação cultural e muita música bacana. E o Sambossa, às 6 horas também, que é na mesma linha do Tuti, assim, só tocando samba e bossa nova. Sem deixar as notícias de lado, a estudante prefere escutar pela manhã os programas informativos, destacando a presença do humor. Eu escuto também as rádios de notícia, que é a SBN, Itatiaia, e mais a Band News, pela manhã também, no jornal com o Ricardo Boechat, e principalmente com a participação do José Simão, que é uma das partes mais engraçadas do programa e que é um humor que acrescenta algo. A jovem também explica a influência da família nas escolhas da programação. Na minha família, eu tive influência na escolha dessas programações, porque o meu pai sempre escutou a programação musical da Inconfidência, então desde pequeno eu venho escutando também, e eu acho que é meio que um ciclo, né? A minha mãe também sempre escuta Guarani ou Alvorada, porque ela gosta mais de música internacional.
profissional. E eu também vou indo pelo esse mesmo viés, assim. Só que eu não acho que seja uma coisa imposta, assim. É tudo por gosto, porque eu tenho outros irmãos que não escutam as mesmas coisas, embora eu tenha crescido escutando essas mesmas rádios que eu acabei de citar. Radioescola.com. Produção: Bruno Trindade, Débora Ferreira, Fernanda Pádua, Fernando Sandim, Leandro Mariano, Renata Martins e Sérgio Santana. Trabalhos técnicos: Hugo Deli e Toninho Martins. Coordenação: Professora Vanir Campelo.